Bom dia, senador Zé Medeiros. Vamos iniciar aqui uma live e gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor. Inicialmente, senador, um tema que causou certa polvorosa aí nas redes sociais. Uma professora de filosofia que se intitula pré-candidata do PT ao governo do estado do Rio de Janeiro deu uma declaração dizendo ser a favor do assalto. Gente, é também complicado você dizer eu sou a favor ou eu sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Dentro de uma lógica que ela diz de contaminação capitalista. O senhor, com toda a sua experiência de 20 anos como policial, o que o senhor pensa quando escuta afirmações como essa? Ela repaginou a coisa e quer dar um ar de uma vestimenta de filosofia na coisa, mas não passa de uma palhaça. Eu vou retirar o palhaço, vamos lá. Mas não passa de uma pessoa que quer ficar pagando de que quer ser a mãe dos pobres, essa coisa, esse tipo de coisa aí. O que acontece? Ela quer ser candidata a governadora, aí vem dizer que ela entende o assalto. Ela entende o assalto tomando vinho lá no Ipanema, no Leblon. Vocês devem conhecer essa senhora. Ela é uma filósofa, se auto-intitula filósofa, escreveu uns livros aí, O Golpe, não sei o quê, um monte de coisa. Ela é dessa linha do Boulos, dessa turma aí. Então o que acontece? Se vocês notarem, na mesma linha dela, teve aquela deputada lá do Distrito Federal, que eu não vou citar o nome da figura, mas uma figura, enfim, que ela defendeu também numa dessas falas intelectual, o incesto. Agora você veja se tem cabimento. Ela estava lá falando e quis dar uma roupagem nova defendendo o incesto. Então, eles defendem tudo que vai contra ao que está estabelecido, que deu certo até hoje. Para quê? Para fazer o seu ponto fora da curva e serem vistos. Porque se vocês notarem, se a gente notar, esse povo não traz nada de novo para a sociedade. Nada de novo. Nada que acrescente. Eles não constroem nada, não fazem nada. Mas se eu tivesse que comparar a bancada do atraso, ele é o pichador. A sociedade é a parede limpa e eles são os pichadores. Eles vão lá e picham o muro. Por quê? Apareceu alguma coisa diferente lá. E eles querem fazer esse tipo de lacração. Então, se você tem uma religião, eles são contra. Se você é católico, ele é contra. Ele vai lá e enfia o crucifixo no rabo lá na Paulista e rala a imagem da Nossa Senhora Aparecida, joga em cima de um homem pelado. Se você defende a família, eles vão lá, colocam a criança para palpar um pelado e diz que isso é arte. E assim vai. Para quê? Para chocar. Chocar, ser o diferente, aparecer. Agora, eu só espero que o eleitor, pelo amor de Deus, o eleitor do Rio de Janeiro, não dê voto para uma figura abjeta dessa. Nós estamos no momento que a gente tem a grande oportunidade de lavar a política brasileira, tirar esse câncer. Porque às vezes a gente fica pensando o seguinte, esses caras deram prejuízo, quebraram a Petrobras, eles quebraram os Correios, eles institucionalizaram a corrupção. Dinheiro a gente recupera. O que a gente não recupera são as cabeças que eles envenenaram. Foi esse sistema Paulo Freire, essa história de pedagogia do oprimido, essa história de que você não tem que avaliar a criança, que você não tem que fazer prova, que você não... tudo bem, você não precisa falar português, gente. Pessoal, olha, pode falar nós vai, nós vei, pode falar problema, entendeu? Pode falar vai pá, entendeu? Que não tem problema. O importante é se comunicar, tá? Porque cria uma massa de gente incompetente, um povo que vai ser gado para eles tocarem.
Sempre foi assim. Isso vem lá muito atrás. Primeiro eles começaram a dominar pela força. Se lembra? Lenin, Stalin. E aí eles brigavam lá dentro. Se você for dar uma olhada na história deles, eles brigaram lá dentro. E tinha outra ala. A outra ala mais safada, mais ladina, mais sorrateira, que é a do Gramsci, Antônio Gramsci, que dizia, não, a gente não precisa tomar pelas armas. A gente toma por dentro. Por dentro da onde? Por dentro da família, por dentro das escolas, por dentro das igrejas. E eles fizeram o quê? Entraram para dentro das igrejas, para dentro do clero, para dentro das escolas, para dentro da família. Eles foram para dentro. E como um câncer, como um vírus, eles aparelharam a sociedade. Hoje nossas escolas estão aparelhadas. As nossas melhores faculdades viraram uma porcaria. Vocês devem lembrar, tinha uma certa época que o grande sonho do brasileiro era entrar numa USP. Hoje você já não vê esse encanto mais. Sabe por quê? Lá virou um reduto de aparelhados. A própria Unicamp virou um reduto de aparelhamento desse povo. Então, quando você vai falar em economia, por exemplo, são raros os economistas que saem dali, que tem um pensamento que dá para aproveitar. Eles pegaram fundamentalismo. Então, nada se aproveita quase. E aí vai fazendo o quê? Vai diminuindo. É um povo que só trata de pessoas, não trata de projetos para o país. Como eu disse, eles nada têm a oferecer. Não oferece nada para o Brasil. Presta atenção no discurso da senadora. Eu não vou falar nomes desse povo, não. Mas presta atenção no discurso da bancada do atraso. Lá na Câmara e aqui no Senado. Vocês já viram o projeto para o Brasil? Não. O discurso deles é crítica, geralmente pessoal, a uma determinada pessoa ou algum grupo. Mas projeto de país não tem. E quando eles têm algum projeto, é para dar alguma coisa. Sabe por quê? É para beneficiar privilegiar algum grupo, porque eles estão querendo, ou é um segmento, ou uma parte da sociedade. É assim, eles querem criar um grupo de coitadinhos, que eles lutam contra os vilões e beneficiam esses coitadinhos, para chamar esses coitadinhos. A estratégia é dividir a sociedade e criar descontentes e arrebanhar os descontentes. Não tem coisa mais fácil do que arrebanhar descontente. Isso aí é até bíblico. Isso é antigo mais do que andar para frente. Vocês se lembram, se vocês lerem a história de Absalão, Absalão era filho do rei Davi. Absalão queria o trono do pai e o pai não morria nunca. E naquela época os reis só trocavam quando morria. E Absalão ficou na porta do palácio. Todo mundo que vinha com alguma causa, que saía descontente, ele falava, pois é, se eu fosse o rei, eu ia fazer diferente. Sua causa é justa, você tem razão. E ele foi conquistando o coração do povo, até que ele deu o tomé no pai. Ele faz uma revolta lá e toma o reino do pai. E a história o pai depois retoma, mas não é esse o cerne da questão. A moral da história é que arrebanhar descontente é fácil. E eles fazem isso. Essa máxima, dividir para governar, é antiga. E aí eu volto. O que tem esse povo para oferecer? Vamos lá. O do arruaceiro lá que invade prédios em São Paulo. O que ele tem para oferecer para o país? O que aquele sujeito tem para oferecer ao Brasil? Ele acabou de pedir minha prisão porque eu falei que aqueles movimentos deles não passam de milícias. O STF acabou de arquivar também. Então, assim, são democratas, mas quando sai uma crítica, pede a prisão de quem criticou. O sujeito não tem nada a oferecer para o país. Nada. Ah, tá, eu quero moradia, educação grátis, saúde grátis para todo mundo. Tá. E vai vir da onde o dinheiro? Eles propõem estatizar tudo. O Estado não cria riqueza. Aliás, tem um pensador que dizia, não me lembro o nome, vocês vão saber, que se o Estado administrar o Saara, em 3 meses falta areia.
o deserto do Saara, em 3 meses faltaria. Então, essa conversinha mole desse povo não vai a lugar nenhum. Tanto é que a bancada do atraso, que tanto pulou, tanto saltou, tanto gritou, sabe o que eles estão fazendo? Estão dando um jeito de se pirulitar, ou para deputado estadual na próxima eleição, ou para deputado federal. Sabe por quê? Porque eles sabem que não voltam para o Senado. Então, o que a gente está aqui discutindo é esse enfrentamento. É esse discurso podre que, infelizmente, como eu disse, o prejuízo não é o dinheiro que foi da Petrobras, que não é esses 6 bilhões que eles inventaram. Imagine quando o ladrão te diz que o ladrão é preso e admite que roubou tanto. Eles admitiram que o desvio foi de 6 bilhões. Foi mais de 100. Então o que acontece? Mas o prejuízo nosso não foi esses 100 bilhões, esses 200 bilhões, sei lá quanto. O prejuízo está lá na escola do meu filho, do seu, quando o professor de geografia, de história, que foi aparelhado, que também foi vítima lá na faculdade, começa a vomitar no cérebro do seu filho essas doidices desse povo. Começa a colocar na cabeça dele que ele é uma vítima e que ele já começa a tirar as forças da criança de lutar. Ele já começa a dizer que ele não tem chance nenhuma, que ele não vai. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu nasci lá em Caicó. Eu já contei essa história muitas vezes. A gente vai ficando velho e você vai repetindo as histórias. Parece... Não lembro daquele general do Gibi do Zero, que também vocês não vão lembrar. Isso aí é só coisa de velho mesmo. Mas a gente vai ficando velho e vai repetindo as histórias. Eu nasci no sertão de Caicó e lá morria-se de fome, desnutrição. E meu pai foi para Mato Grosso, uma terra que mana leite e mel. O Centro-Oeste é que nem aquela história do Pero Vaz de Caminha. Em se plantando tudo dá. Bem, mas nós é uma família extremamente pobre. Meu pai analfabeto. Mas tem uma coisa, meu pai nunca teve esse discurso. Se fulano tem uma coisa e eu não tenho, logo ele é um vilão e eu sou um coitadinho. Não, se você não tem, faça por onde ter. Vá trabalhar, vá estudar, crie as condições. Ah, mas faltou oportunidade, não tem jeito. É verdade, a vida não é justa. A vida não é justa. Nem aqui, nem na savana africana, nem na floresta amazônica, nem no Pantanal. Lá é sucuri comendo jacaré, é jacaré comendo piranha, e se o jacaré der bobeira, as piranhas comem ele também. A vida é assim, eu não sei quem fez a lógica, mas a vida é assim. E essas pessoas não querem criar uma máxima de que você tem um Estado pai que cuida de todos. Não tem. Ou você faz por onde. É que nem aquela história. Diz que todos os dias na savana africana, eu sempre gosto desse exemplo, o leão, o antílope levanta e sai correndo porque ele sabe que tem que correr mais do que o mais veloz dos leões para poder escapar. E o leão, quando acorda, ele sabe que tem que correr mais do que o mais devagar dos antílopes para ele poder se alimentar. E a moral da história é o seguinte: não importa se você é leão ou antílope, amanheceu o dia, saia correndo. Você tem que trabalhar, você tem que ir atrás. Mas essa galera geralmente é o quê? É o cara do cigarro de maconha, que dorme até 11 horas, meio-dia, coloca aquela roupa sebenta, vai para os corredores das universidades, não tira nota porcaria nenhuma, aprende 2, 3 palavras de ordem, vai para o meio do movimento social e lá ele se torna um intelectual que ele não é. Fala palavras de ordem, palavras bonitas, alguns conceitos que ele viu na orelha de um livro e pronto. Começa a ir num partido político. E aí ele vem com aquela aura de intelectual e por aí vai. E se torna esses militantes. E de repente essas mundiças viram lideranças nacionais. É o que temos. E o país cai na mão de um povo desse.